O maior problema de trabalhar em supermercado é o salário. Pouca coisa acima de um salário mínimo. Na verdade, não é pouca coisa acima de um salário mínimo não, tá? É um salário mínimo. É em cima. É um salário mínimo em cima. Se você botar os descontos, vai para menos que isso, tá? Então, o cara que tá trabalhando no supermercado hoje, ele ganha 1.500 e cai na conta dele R$ 1.200, tá? Não é brincadeira não. Com a escala 6:1, além das câmeras de segurança, que é mais usado para vigiar os funcionários do que vigiar os clientes ladrões. Eu acho que eu não cheguei a falar isso aqui, sobre as câmeras de segurança. E realmente é isso daqui que acontece, tá? É até perigoso isso que eu tô falando, tá? É sério, é até sério esse ponto que eu vou tocar. Mas câmeras de segurança em supermercados é para isso, é para vigiar os funcionários, tá? E, inclusive, eu contei a história aqui. Eu tava com um amigo, eu tava com um colega de trabalho, atravessando a rua. Eu não tava dentro da loja do supermercado, eu tava atravessando a rua. E aí a gente tava levando pra dentro do supermercado aquelas pranchas, aquele carrinho que é uma prancha cheia de galão de água. Aquilo ali tinha, eu sei lá quantos quilos, tá? Aquilo ali beirava tonelada de peso. E filmaram a gente, né? E o nosso chefe disse que uma funcionária da empresa, que não era do supermercado, mas de outra área, ela disse pra ele que a gente tinha batido o carrinho no carro dela. E tinha, sei lá, amassado o carro dela ou coisa do tipo. Eu contei isso daqui já. E a gente não teve essa prova, né? Ninguém mostrou. Nosso chefe não mostrou pra gente a filmagem, se a gente realmente tinha amassado o carro dela ou não. Não mostrou e ficou por isso mesmo. E ainda fez a gente lá pedir desculpa pra ela por algo que a gente não sabe se a gente realmente fez. Então isso daqui é totalmente real. Câmeras de segurança são para vigiar os funcionários. Supermercados deveriam pagar no mínimo R$ 2.500. Eu acho, assim, na minha opinião, R$ 2.500 ainda é pouco. Sabe por quê? Primeiro, eu já disse, você não cumpre uma função dentro de um supermercado, você cumpre 10 funções diferentes. Você trabalha para 10 pessoas, enquanto tem outros só enrolando, fingindo que tá repondo, fingindo que tá ajudando. Porque dentro do supermercado tem sempre negócio de ajuda aqui, ajuda ali, ficam te chamando toda hora para você sair do serviço que você tem que fazer de qualquer jeito ali, te chamando para outras áreas e atrapalhando o que você precisa fazer. Então você faz serviço para 10 pessoas, então 2.500 ainda seria pouco, tá? Ainda seria pouco. E existem pesquisas, tá, que mostram que o salário mínimo no Brasil, ele deveria ser hoje R$ 4.000. E poderia ser esse valor tranquilamente. O salário mínimo brasileiro, ele poderia ser no valor de R$ 4.000 se não existisse corrupção. A corrupção, ela tira do salário do trabalhador brasileiro uma grande parte, e isso seria um valor que seria um mínimo justo e que faria as pessoas ter o básico. Então, é algo que seria possível se não fosse a corrupção, e seria um valor minimamente digno para quem trabalha, né? Porque R$ 1.500 não é um salário digno. Vamos falar a verdade? R$ 1.500 não é um salário digno. O trabalho, a pessoa que está trabalhando, ela é digna por estar trabalhando. Mas o salário que ela recebe não traz dignidade. Vi um vídeo de um empresário reclamando que ninguém quer trabalhar porque o governo está distribuindo botijões de gás. Olha, será que as pessoas estão nesse nível? Sinceramente. Vamos falar real. Será que as pessoas estão nesse nível? De deixar de procurar emprego? De deixar de melhorar para receber um bujão de gás? O Bolsa Família eu sei que tem. Eu sei que tem gente. Eu sei que tem gente nesse nível aí, que o cara não procura emprego porque recebe Bolsa Família. Eu nem sei quanto é o Bolsa Família. Não sei mesmo. Mas eu acho que deve ser um valor que pelo menos o cara paga algumas contas em casa. Mas não faço ideia. Eu já ouvi que é R$ 600, já ouvi que é muito menos, já ouvi que é 600 por filho. Então, realmente, eu não sei quanto é o Bolsa Família e não me interesso, porque eu acho uma palhaçada gigantesca esse negócio aí, sabe? Eu até era meio indiferente a esse assunto quando eu achava que era uma pequena porcentagem. Agora, quando eu vi que tem estados que tem mais pessoas recebendo essa porcaria do que trabalhando,
Aí eu desisti, sabe? Eu prefiro nem procurar a respeito desse assunto, porque é uma indignação gigantesca, sabe? Que a gente, e tanta gente que tá aí ralando no sol quente pra ganhar. Sabe, igual uma moça que eu vi ela falar no comentário uma vez, que alguns estados do Nordeste, na Bahia, no Ceará, no Maranhão, tem pessoas trabalhando no sol quente por menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo. Então, sabendo que tem pessoas nessa condição e tem um monte de gente ganhando sem fazer nada e ainda coloca filhos no mundo e recebe por isso, é um assunto que me faz mal, sabe? Assunto sobre esse desgoverno, essas coisas aí, esse negócio me faz mal, mas não tem como me desvincular, né? Não tem como falar sobre subemprego, falar de salário mínimo, de falar de escala 6:1 e não lembrar do quão a gente tá preso com o que esse governo faz, né? Vai chegar um tempo que o salário valerá esse botijão de gás. Não compensará trabalhar. Eu acho que hoje já não compensa. Tem gente recebendo um total de 1.700 em benefícios sociais. Exatamente. Pessoas que, somando os benefícios sociais, porque o que a gente conhece é o Bolsa Família, certo? Eu acabei de contar, eu não sei quanto é. Só que o Bolsa Família ele não é o único programa social, existem vários no Brasil. E tem gente que somando todos esses benefícios, todos que se enquadram dentro desses programas, a pessoa ganha um salário. Ganha um salário. E aí por que ela vai trabalhar? E por que ela vai trabalhar se ela ganha, ela recebe um salário sem fazer nada? E tem outra questão. Eu já falei aqui da questão do aluguel. A média de um aluguel hoje, ela gira em torno do salário, do que é o salário mínimo hoje. Então o salário mínimo hoje em 2025, R$1.518, certo? R$1.518 o salário mínimo. Se você pegar uma média nacional do aluguel, é isso. É isso. Então a gente já está vivendo um momento em que o salário ele é o preço de um aluguel. É só isso que a pessoa consegue pagar. E todo o resto? O que ela faz? O que ela faz para sobreviver com todo o resto que ela tem que pagar? Água, energia, alimentação e tudo mais. Tudo que uma pessoa precisa para sobreviver. O que ela faz? Então, isso daqui que falaram aqui, que daqui a pouco um salário mínimo vai valer um botijão de gás, isso, pelo andar da caminhada, isso não vai demorar muito para acontecer, não. Já que hoje, esse mesmo salário vale apenas um aluguel, em média, né? Claro que pode ser mais, pode ser menos. Então essa é a realidade. Aí, literalmente, absolutamente ninguém vai entregar um currículo. Absolutamente ninguém vai aceitar um emprego, sabendo que um item da despesa total que a pessoa tem já come todo esse salário oferecido, né? É uma situação que as últimas décadas ninguém aqui viu. Você pode falar que lá atrás você viu outras crises no país acontecer. Você pode dizer que lá pequenos anos 90, pequenos anos 80, nos anos 70, de 2000 para cá, eu duvido alguém dizer que a moeda esteve tão desvalorizada, que o salário mínimo foi tão baixo a ponto de o salário que a pessoa recebe no mês é o mesmo valor da média nacional de um aluguel, de uma casa simples. E aí? Quem vai querer trabalhar nessa situação? Quem vai querer entregar um currículo? Quem vai aceitar um emprego sabendo que não tem poder de compra com aquele dinheiro que recebe? Ninguém vai. Essa é a realidade que a gente vive, certo? O que a gente vai fazer para fugir disso? Eu sinceramente não sei.